A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Hoje estamos aqui para a última aula desse trimestre, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Essa última aula, cujo tema é O Senhor está ali, é a lição número 13. E nessa aula de hoje, irmãos, vamos ter a participação especial aqui do presbítero Cleiton. Ele vai estar aplicando o tópico número 2, o tópico número 3 e a conclusão. Amém? O presbítero Cleito, que é isso aqui que está passando na imagem, já participou de algumas aulas aqui junto comigo, juntamente com o presbítero Luiz. E hoje vamos estar dando aqui essa última aula. Amém, irmãos? E aqui no texto áureo, nós vamos ter que é Isaías 11:9, que diz: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A verdade prática diz: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Irmãos, antes de entrar aqui na lição, eu quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o canal, poder se inscrever também no grupo do Telegram que está na descrição do vídeo e acompanhar as aulas e os vídeos que nós disponibilizamos no canal aqui, semeando a palavra de Deus. Irmãos, entrando aqui, nós vamos ter aqui o texto base dessa aula, que é Ezequiel 48, versículo 30 ao 35. E aqui nós vamos ter a introdução. Irmãos, sem dúvida nenhuma, essas últimas 5 lições aqui, desde a lição 9 aqui a lição 13, são lições difíceis de até aplicar elas, porque a questão do milênio, a questão do futuro, ela ainda está um pouco obscurecida para mim e para você, irmãos. Eu seria até, vamos dizer, hipócrita em querer afirmar algo que a própria Bíblia ainda, irmãos, ela não está claramente para mim e para você. Alguns intérpretes, alguns estudiosos, eles entendem essa parte aqui de Ezequiel, desde Gog até aqui a última aula, o Senhor está ali, Ezequiel 40 a Ezequiel 48, eles entendem que é algo, pode ser literal, algo simbólico, né? Mas é um pouco complexa essa lição. E chegamos aqui agora nessa última lição, irmãos, né? Mas nós tiramos muitos aprendizados do livro de Ezequiel, né? Nós aprendemos muito na questão cultural, na questão ali da região onde Ezequiel viveu, quem era Ezequiel, a função de Ezequiel, o chamado de Ezequiel. Esse semestre inteiro foi riquíssimo, meu irmão. E vamos aqui hoje nessa última aula, já entrando aqui no primeiro tópico sobre a cidade, nós vamos ver que Ezequiel ele teve a visão do templo, né? Da água purificadora que apontava para o Espírito Santo. Ezequiel ele tem a visão da cidade, a nova Jerusalém, como segundo aqui o autor da lição desse trimestre, como a cidade do milênio. E aqui nós vamos ter, irmãos, 4 subtópicos aqui no primeiro tópico. Que o primeiro e estas são as saídas da cidade, que tem como base o versículo 30, que diz assim: Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. Irmãos, aqui nesse versículo 30 ao 35, aonde mostra essa cidade, a Bíblia, e nem aqui em Ezequiel, nesse ponto, não diz o nome da cidade. O nome da cidade não é mencionado. Porém, o contexto deixa claro que se trata da Nova Jerusalém. E por que se trata de Jerusalém? Pelo contexto da cidade de Jerusalém na Bíblia, né? Pelo o próprio paralelo entre Ezequiel e o livro de Apocalipse, onde mostra a Nova Jerusalém, a nova cidade, né?
Então, irmãos, e essas saídas aqui da cidade de Jerusalém, as saídas aqui que o profeta nos mostra, em Ezequiel 48:30, nos revela que ela tem 4 saídas. A saída do lado norte, a saída do lado leste e a saída do lado sul e a saída do lado oeste. Nós vemos que essas 4 saídas ela tem o mesmo tamanho, irmão. São iguais, conforme aqui Ezequiel 48:30 diz. E essas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. Ambas as saídas, irmãos, tanto do lado leste, norte, sul, oeste, têm o mesmo comprimento. Aqui no subtópico número 2, formato da cidade, que tem como base o versículo 31 de Ezequiel 48, a Bíblia diz: as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. E aqui tem um paralelo muito interessante, irmãos, com o livro de Apocalipse, Apocalipse 21, versículo 10 ao 16. É um simbolismo que mostra um paralelo, irmãos, da semelhança dos textos. Porém, o autor aqui dessa lição, com base em alguns estudiosos, diz que não é a mesma cidade, pois Ezequiel traz a cidade do milênio. E o livro de Apocalipse, a visão que o apóstolo João teve, é a questão do mundo vidouro, irmãos. Olha que Apocalipse 21, 10, 16 diz, e quando você faz essa comparação aqui com essa cidade de Ezequiel 48, versículo 30 e 35, a semelhança é imensa, irmão. Olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 10 a 16. A Bíblia diz: ele me levou no espírito a um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, que é João escrevendo, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como um jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Então, irmãos, nós vemos esse simbolismo, que essa visão paralela de Ezequiel e Apocalipse, como quase fosse a mesma cidade. Porém, o autor diz que uma é a questão do milênio, outra é do mundo vindouro. Eu quero dar minha posição de Cleberson, irmãos, que eu não vou afirmar nem o A nem o B, pois, como eu já disse no início dessa aula, a questão do milênio, a questão do mundo vindouro, irmão, são algumas visões e estudos, irmão, por mais perfeito que sejam, é estudo do homem. Basta o tempo revelar, irmãos, né? Nós não podemos querer afirmar e nem colocar certeza naquilo que nem nós, seres humanos, né, limitados, não temos certezas. Então nós temos que ir até onde a Bíblia afirma, onde nós não temos a interpretação, a revelação clara dada pelo Espírito Santo. Nós não podemos querer colocar palavras no texto aonde para nós está ainda obscurecido, está escuro, irmãos. No terceiro subtópico aqui, do primeiro tópico sobre essa cidade da visão de Ezequiel, nós vamos ter as 12 portas. E tem como base aqui Ezequiel 48, versículo 31 e 34. Conforme eu li aqui já em Apocalipse, né? Você vê que essas 12 portas aqui, elas são também a referência lá em Apocalipse, irmãos. Você vê o simbolismo, né? E a semelhança
de ambos esses textos, né, que o profeta Ezequiel teve numa visão e que o apóstolo João teve em outra visão. Ambos não se conheceram pessoalmente, ambos viveram em épocas diferentes e muitos anos diferentes um do outro. E as portas, irmão, elas carregam os nomes dos filhos de Jacó, né? Os filhos de Jacó, ao qual teve o nome mudado para Israel, né? Esses nomes que são descendentes de Israel, de Jacó, que formam as 12 tribos de Israel, né, irmãos? Que veio a se tornar a nação do povo judeu, né? Que carregam esses 12 nomes, né? E esse é um simbolismo interessante aqui nesse ponto, irmão, dessas 12 portas, conforme o texto nos mostra. Você vê isso lá atrás, bem antes de Ezequiel, que quando Deus ele liberta o povo do Egito, e Moisés está ali como líder no meio daquele povo, quando Deus dá a ordem de construir o tabernáculo, e essas tribos elas são divididas, irmãos. Elas ficam ao redor do tabernáculo. Elas ficam no lado norte, no lado sul, no lado leste e oeste. Você pode ver isso claramente em Números, capítulo 2, do versículo 1 ao 34, aonde no lado norte fica a tribo de Assem, a tribo de Dá, a tribo de Naphtali. Ao lado leste fica a tribo de Isacã, a tribo de Judá, a tribo de Zebulon. Ao lado sul fica a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a tribo de Simeão. E ao lado oeste fica a tribo de Benjamim, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Você vê que em muitos pontos aqui, quando é listado os nomes dessas tribos no decorrer de toda a escritura, ela muitas vezes ela não segue um cronograma, não segue um padrão nas mesmas listas que é citada. Não é igual. Tem vez em quando que muda, irmãos, o nome dessas tribos, né? A ordem listada não segue um padrão em todas as passagens bíblicas. Mas você vê, né, esse simbolismo aqui das 12 tribos, né, que representa. Mas quando a gente vai vindo, irmão, passar do tempo, a gente vê também que nosso Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, né, para dar andamento na obra de Deus, né? Então isso mostra um número de uma plenitude, de um total, um simbolismo na escritura da palavra de Deus. Aqui no último e quarto subtópico do primeiro tópico, nós vamos ver a origem do formato das portas. Origem. Nós vemos que aqui o profeta, irmão, ele não viu algo da sua época, dos seus dias, no meio ali da Babilônia. A visão aqui que o profeta Ezequiel ele relata tanto do templo como aqui da cidade foi algo que Deus deu a ele, né? Foi uma visão que Deus deu a ele, onde ele relata, ele escreve, né? E aí onde é que entra? Será que é algo mesmo literal? É algo simbólico? É algo que representa a igreja, né? Na questão espiritual? Então, é perguntas e coisas, irmão, que acabam ficando um pouco sem respostas, porque é algo futuro. Quando você pega o livro de Apocalipse, você não pode levar o livro de Apocalipse como algo literal, como algo, aquilo que o livro do Apocalipse está falando é aquele jeito, não. São símbolos, são figuras. E assim também é a minha visão que eu interpreto essas passagens do livro de Ezequiel. Um simbolismo, né? Figuras de linguagem apontando para algo, irmão, que sim, vai ser algo real, físico. Porém, o profeta escreveu com aquilo que ele viu, da forma que ele viu, e ao passar do tempo, isso se tornará acessível e real para mim e para você, conforme o Espírito Santo vai nos revelando. Conforme eu já disse nas outras aulas, quando você vai no Antigo Testamento, antes de vir o Novo Testamento, muitas das coisas, irmão, eram uma figura, né? Era um tipo de Cristo que apontava para algo que viria, algo real, concreto. Você vê no Antigo Testamento o Cordeiro era um tipo de Cristo, né?
ele apontava para o verdadeiro sacrifício. Você vê o tabernáculo, a mesa do pão da proposição, o altar de bronze, o candelabro, tudo aquilo, irmão, apontava para Jesus Cristo, que viria, né, que seria nosso sacrifício, que seria nosso pão da vida, que seria a luz do mundo. Tudo isso apontava para Jesus. E Jesus, irmão, ele está em todo o Antigo Testamento. Quando o Novo Testamento veio, né, tudo aquilo, o véu foi rasgado, né? Aquilo que tampava a visão da nossa no Antigo Testamento que não conseguimos interpretar, nós interpretamos, né? Porque o Antigo Testamento, irmão, é uma semente que estava brotando. O Novo Testamento, a semente brotou, nasceu, se revelou. Então, ao passar do tempo, tudo essa revelação que Ezequiel teve, que João teve no Apocalipse, quanto mais se aproxima do fim, se aproxima do cumprimento disso, então isso será mais claro e nítido para aqueles que estiver vivos nessa era, nessa época, né, irmãos? Então agora, fique agora com o presbítero Cleito, na aplicação do tópico número 2 sobre os nomes das doze tribos, e a aplicação do tópico número 3, o Senhor está ali, e sobre a conclusão. Boa aula com o presbítero Cleito e continue conectado conosco, compartilhando o canal e seguindo. E logo, logo estaremos já com a primeira aula do primeiro trimestre de 2023. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu venho nesta hora, com muita alegria, receber o convite do nosso irmão Clebson, do canal Semeando a Palavra de Deus, aonde ele nos convidou para nós ajudarmos, falarmos a respeito da revista, a última lição do trimestre, sobre Ezequiel, né, sobre Ezequiel, a justiça divina, e hoje nós estamos na última aula, uma aula complicada, complexa, mas cremos que o Espírito Santo nos dará graça no nome de Jesus. E o irmão Clebson, ele deu início a essa aula, que leva o tema, a aula leva o tema O Senhor está ali. E ele deu início, o primeiro tópico, e passou para mim aqui falar sobre o segundo tópico, aonde nós vamos falar sobre os nomes das tribos, das 12 tribos, e alguma coisa a respeito das tribos. Já quero agradecer a Deus você, deixa aí seu like, curte, comente, para a glória de Jesus. Meus queridos, como eu disse no início, essa lição é um tanto complexa, um tanto difícil, porque Ezequiel é um livro por si só difícil. Eu costumo dizer que o profeta Ezequiel é o profeta das visões difíceis de entender. Ezequiel teve algumas visões no seu ministério, e as suas visões são tanto complexas para nós nos dias de hoje. E no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, tem uma ênfase muito grande acerca da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Escatologia, escatos, últimas coisas, e logia, estudo ou tratado. A escatologia é a matéria que estuda acerca do futuro, das últimas coisas. E por ser algo que ainda vai acontecer, é algo difícil de se falar, é algo difícil de entender. Então, Ezequiel, do seu capítulo 40 ao versículo 48, ele dá uma ênfase muito grande sobre a escatologia. No nome de Jesus, Deus vai nos dar graça. Mas sobre o tópico, onde foi me responsável aqui falar, é o seguinte, sobre os nomes das 12 tribos. O autor aqui, ele vai dizer assim, ó, segundo tópico, tema, sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Ou seja, a grande nação de Israel, conhecida no mundo todo, temida, pequena em tamanho, mas grande em poder e magnificência. A Israel, a tribo de Israel, o país, a nação de Israel, ela veio desses três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi chamado de Abraão
veio Isaac, Jacó, e desses patriarcas surgiu a nação de Israel. E as 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó. E nós vamos aqui falar acerca dos seus nomes, acerca das suas responsabilidades. Então, Israel, essa nação conhecida no mundo todo, ela veio, a fonte dessa nação é Abraão, Isaac e Jacó. Né? São os patriarcas que tanto nós falamos na Bíblia Sagrada. Continuando aqui, outra vez são os nomes dos 12 filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Então o autor diz que muitas vezes nas escrituras, com muita frequência, aparece o nome desses 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, apontando para a nação de Israel. Mas quando também não aparece Abraão, Isaac e Jacó, outras vezes aparece o nome dos 12 filhos de Jacó, que é o neto de Abraão, representando as 12 tribos de Israel. E ele diz assim, primeiro tópico, as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Israel e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão. O autor está dizendo que cerca de 20 vezes aparece uma lista com os nomes das 12 tribos de Israel. Mas isso no Antigo Testamento. Mas não existe um padrão comum nessas 20 listas. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, o autor. A lista com os 4 primeiros nomes, que são os filhos de Jacó: Rubem, Simeão, Levi e Judá, seguem ordem de nascimento. Ou seja, Rubem nasceu, Simão, Levi e Judá. Isso está em Gênesis 35, 22, Gênesis 46, 49, Êxodo. Outras listas divergem a partir do 5º nome. Então, os 4 primeiros nomes são os 4 que nasceram primeiro. Depois, o 5º não está em ordem cronológica nas outras demais listas. Mas Ezequiel, ele deu uma lista aqui, irmãos. E a lista de Ezequiel, o autor vai dizer que segue no sentido horário. No sentido horário, ou seja, ele vai dizer aqui, que no sentido horário, a partir do norte da cidade, com Rubem, Judá e Levi, versículo 31 do texto que já foi lido, leste ou oriente, José e Benjamim e Dan, versículo 32, e no sul, Simeão, Issacar e Zebulon, e oeste ou ocidente, Gade, Azé e Naftali. Ezequiel, ele coloca as tribos divididas. Como eu já disse aqui, irmãos, esses 12 filhos de Jacó são 12 tribos. Jacó teve 12 filhos, 12 homens. E cada filho de Jacó, que nós vamos falar acerca dos seus nomes, foi uma tribo de Israel no Antigo Testamento. Desses 12 homens, cada um deles tiveram esposas, filhos e mais filhos, e a descendência foi crescendo, e cada filho gerou uma tribo, que nós chamamos 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel formam juntas a nação de Israel, isso no Antigo Testamento. Amém? As 12 tribos são, os 12 filhos de Israel são Rubem, como já nós vimos aqui, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Benjamim, e aí vai, meus queridos. Amém? Aí o autor vai colocar aqui o critério da ordem dos nomes. Aí ele diz assim, pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido um critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. E aí ele vai falar o nome das mães, as esposas que Abraão e Jacó tinham. Eu quero aqui, irmãos, e aí já pular aqui para o propósito dos nomes, né? Por que estes nomes? Será que estes nomes foram dados simplesmente por dar, sem nenhum critério, sem nenhum propósito divino, né? Jacó foi lá e escolheu aleatoriamente? Não. Esses nomes
tem um critério atrás, tem um direcionamento divino no nome do Senhor. Eu gostaria que você prestasse atenção agora, e eu vou dizer aqui alguns nomes e o significado. Ruben significa o nome, primeiro filho, primeira tribo. Ruben significa, o seu nome significa sol e água. E ele tinha uma função. A função dele, ele era responsável pela criação de animais, de pastorear os rebanhos. Então, Ruben, ele tinha um significado, sol e água. O nome de Ruben significava sol e água, e a sua responsabilidade na nação era cuidar dos rebanhos, da criação de animais, pastoreio, etc. Simeão significa fortaleza e torre. E a função de Simeão era militar. Ele era responsável pela segurança das demais tribos. Eram homens de guerras, homens formados, preparados para batalhas, soldados. Então, Simeão é a tribo que protegia as demais tribos. Quando tinha uma guerra, a primeira tribo a se preparar para a guerra era a tribo de Simeão. A segunda era Levi. Levi é a tribo dos sacerdotes. A função deles era mais espiritual. Ou seja, quem cuidava dos animais de Israel, quem é responsável por todo o rebanho, pastoreio, Ruben. E a guerra? E a proteção? Quem vai guardar os animais? Quem vai proteger? Simeão. E a parte espiritual? Vem Levi. Levi, ele é responsável pela parte espiritual. De Levi vem os sacerdotes. Então a função deles era a parte espiritual, ensinar o povo, sacrifícios, oferta. Só nesses 3 primeiros nomes, meus, eu não quero ser aqui cansativo, nós vemos uma organização. Uma tribo cuida dos animais, outra tribo cuida da guerra, da proteção, da segurança, e a outra cuida do espiritual. Só nesses 3 primeiros nomes nós vemos o cuidado, a organização de Deus. Porque uma nação, nos dias de hoje, precisa de alguém que cuide da parte da agricultura, dos animais, que é o alimento, outros que guardam da segurança, mas também não pode faltar aqueles que cuidam da parte espiritual. Judá, a tribo de Judá, o símbolo é um leão. Você já deve ter visto lá, ou ouvido, ou cantado hinos, ou lido algum versículo que fala sobre o leão da tribo de Judá. Judá, o seu símbolo é o leão. E era a função de Judá, essa tribo, de governar, promover o bem-estar da tribo. Ou seja, ele cuidava da saúde do povo. Tinha, segundo os estudiosos, tinha médicos, tinha enfermeiros, terapeutas, líderes políticos. Por isso, você vai ver que Jesus veio da onde? Da tribo de Judá. Rei Davi, da tribo de Judá. É a tribo da saúde. Aí tem Adã, que o seu nome significa balança, e era a tribo formada por juízes. O que é a balança? Balança é o símbolo do julgamento, do direito. Então, era uma tribo que julgava, aonde saía juízes e julgava a causa do povo. Tudo bem até aí, irmãos? Aí vem as demais tribos. Eu vou ser rápido aqui. Naftali, Gazela, né, que era um animal rápido, e eles era o comunicador que mandava as mensagens. Gad significava tenda. Você já imaginou, né? Se Gad significa tenda, é responsável por quê? Pelas moradias, pelo acampamento. Aonde vamos acampar? É perto de água, perto de inimigo, é perto de campo fértil. Então, a tribo de Gad cuidava do acampamento, montar e desmontar tendas. Azer, árvore frutífera. Pelo nome nós já entendemos. A função dele era o abastecimento, ele era responsável pelos alimentos. Todos os alimentos que Israel podia comer, porque nem todos eles podiam comer. Então, quais tipos de alimentos? Issacar, o seu símbolo, o seu nome significa jumento, e já entendeu, o jumento era um animal responsável pelo transporte. Então, a tribo de Issacar era responsável
pela travessia dos bens, das tendas, dos alimentos, pelas peregrinações. Ou seja, eles criavam jumentos, animais fortes, eles alimentavam os animais, para os animais aguentarem, aleluia, longas jornadas, carregando pesos, tem que ser animal resistente. Então, até aqui, irmãos, esses animais carregavam cargas, até aqui nós vemos uma organização. Eu vou parar por aqui, irmãos, para não ser muito, pesar muito aí, pegar muito tempo. Então nós vemos aqui que cada tribo, as 12 tribos, tinha uma responsabilidade e os seus nomes tinham um significado. Glória a Deus por isso. Eu quero aqui parar por aqui e fazer uma aplicação. Quando nós estudamos, eu convido você, se puder estudar aí as 12 tribos, as suas responsabilidades, eu falei de algumas, o que elas tinham que fazer. Nós vemos aqui, irmão, um cuidado de Deus. Que na obra de Deus tem espaço para todo mundo. Que na obra de Deus ninguém fica de fora. Tem aquele que cuida da parte espiritual, tem aquele que cuida dos animais, aquele que é preparado para a guerra, outro é preparado pelo acampamento, outro é preparado pelos alimentos. Ou seja, na obra de Deus, todos têm uma função, todos têm um espaço, todos têm uma obra a executar. Quando nós estudamos as 12 tribos aqui, nós vemos uma organização, um cuidado, e cada um tinha que fazer a sua parte. Porque se alguma tribo não fizesse a sua parte corretamente, devidamente, as outras demais tribos sofreriam o dano da outra tribo que não realizou o seu trabalho. Então nós vemos, aleluia, no estudo das 12 tribos, das suas funções, das suas responsabilidades, nós vemos aqui, irmãos, um cuidado, uma organização de Deus. Porque as coisas de Deus, irmãos, são e devem ser organizadas. E essas tribos, elas tinham um brasão, como eu já disse aqui, um símbolo. Judá, o símbolo de Judá é um leão. Então, cada tribo tinha no meio de Israel todo, cada tribo tinha um brasão, um símbolo. Eu vou usar uma maneira simples, uma espécie de um crachá. Então, você via um brasão de uma tribo, o leão, você sabia que aquela tribo era Judá, que aquela pessoa fazia parte da tribo de Judá. Quando você vê um símbolo de um navio, era a tribo de Zebulon, que fazia parte da negociação, mercadores, com as outras nações. Então, toda tribo tinha um brasão. Cada tribo tinha uma espécie de um crachá para todos saber quem era, de que tribo era, ficar conhecido ali em Israel, no acampamento. Aleluia, glória a Deus por isso. Então o autor aqui vai dizer sobre as 12 tribos de Israel, o critério dos nomes, né, o seu significado e o propósito dos nomes. Né? Esses 12 filhos de Jacó, eles receberam esses nomes e cada um recebeu uma parte da terra de Canaã. E aí cada um teve que cuidar no nome do Senhor. Eu já quero aqui passar, irmãos, sobre o tema da lição. Me atentar aqui sobre o tema da lição. Tópico 3. E o tema que leva o tema da lição é o tópico 3. O Senhor está ali. Eu vou repetir. O Senhor está ali. Este nome que Ezequiel ouviu na visão, este é o novo nome da cidade de Jerusalém. Depois da sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria e prostituição e violência, o nome de Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as suas abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. Irmãos, quando estudamos acerca de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, nós vemos que essa cidade ela teve muitos nomes. Antes mesmo de ela participar do povo de Deus, de Davi tomar, Jerusalém teve muitos nomes. E o autor deixa alguns nomes aqui. O primeiro nome é Salém, nós vimos isso em Salmo 76, versículo 2. Está o nome de Jerusalém, que é Salém.
né? Salém é o primeiro nome que aparece, Salmo 76, versículo 2. E este nome Salém significa paz. Depois nós vemos outro nome, Jebus. Esse nome Jebus recebeu este nome por causa dos que dominavam a cidade nessa época, que eram os jebuseus. Jebuseu, essa nação, os jebuseus, dominava a cidade de Jerusalém, que ainda não tinha o nome de Jerusalém, mas o seu nome era Jebus. Então era um dos nomes. Depois Davi conquistou essa cidade. Davi tomou essa cidade dos jebuseus e ele mudou o nome. Então, de Jebus, ela começou a ser conhecida como a cidade de Davi, porque Davi a tomou. Davi construiu o seu palácio. Então era chamado cidade de Davi. Depois ela foi chamada cidade de Sião ou de Ariel. Nós vimos isso em Isaías, capítulo 2, versículo 3. E, por final, Jerusalém, que significa cidade de paz, e nós conhecemos, o mundo todo conhece Jerusalém. É um nome mais conhecido. Então, esses nomes, ou essa relação de nomes que eu dei, Salém, Jebus, cidade de Davi, Sião, Jerusalém, na visão de Ezequiel, esses nomes ficaram para trás e o nome será o Senhor está ali. O Senhor está ali. Isso aponta que agora, aleluia, quem está na cidade é o Senhor. O Senhor se faz presente. Esta cidade de Jerusalém, no período milenar, no período do milênio, vai ser chamada de o Senhor está ali. O Senhor está no meio do seu povo. Aleluia. Isso também aponta para a cidade, para o livro de Apocalipse, né, que é um livro também escatológico, onde nós vemos que ela, lá em Apocalipse, capítulo 20, fala que ela é chamada Arraial dos Santos, Cidade Amada, e assim por diante. Amém, meus queridos? E aqui a segunda parte aqui, os nomes divinos. Ele vai dar uma relação sobre os nomes de Deus. Mas antes, por que Deus, para Ezequiel, mudou o nome? E o autor vai falar aqui no começo, porque ele quer deixar agora claro que Jerusalém, que por muito tempo ela estava em pecado de idolatria, prostituição, agora ela está restaurada, ela está purificada, ela está limpa. Agora não há mais pecado, isso no tempo milenar, no período milenar. Então, agora ela não vai ser chamada Jerusalém, porque Jerusalém ficou no passado, agora ela vai ser chamada o Senhor está ali. Por isso que Deus trocou o nome. E nós vemos na Bíblia Sagrada, muitas vezes, Deus trocando o nome. O próprio Jacó teve o seu nome trocado por Israel. Porque os nomes tinham uma função, não é igual aqui nós conhecemos. O meu nome, eu me chamo Cleito e pronto. Não. O nome tinha algo muito profundo, algo muito criterioso. Era a identidade, a natureza, a essência da pessoa. Então Deus está dizendo aqui, em resumo, ela não vai ser chamada mais Jerusalém. Jerusalém agora vai ser mudada a cidade de nome para o nome o Senhor está ali. Por quê? Porque nesse período de 1000 anos, o Senhor Cristo, junto com a igreja, estará reinando na cidade de Jerusalém. O Senhor está ali, ele está ali reinando com a igreja. Então, por esse período, ela vai ser chamada O Senhor está ali. O nome divino. Os nomes de Deus. Aí o autor eu vou ler aqui a revista aqui, o autor disse assim: os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza, que revelam as suas obras e atributos. Como eu disse, irmãos, o meu nome, o nome de um cidadão, para nós é apenas um nome, fulano de tal, ciclano, mas para Deus, o seu nome demonstra o seu caráter, a sua natureza, a sua essência e os seus atributos. O que são os atributos de Deus? São qualidades de Deus, característica de Deus. Por exemplo, Deus é onipotente. Isto é um atributo divino. Deus é onisciente.
outro atributo divino. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Tem todo o poder. É outro atributo de Deus. É outra característica de Deus. Então, cada nome de Deus representa o seu caráter, o que ele faz, o que ele é, como ele age, que maneira ele trabalha. Então, quando nós vemos algum nome de Deus, não é apenas o nome de um Deus, é o nome do seu agir, da sua essência, do seu caráter, do seu atributo. Por exemplo, Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor. É um atributo de Deus o amor. Então, para nós entendermos melhor, Deus deu os seus nomes, que significa o que ele é, o que ele faz e o que ele pode agir. Por exemplo, em Gênesis 22, um texto conhecido, 22:14, Deus fala que a Bíblia vai dizer que ele é Jeová Jireh, Yahvé Irê, Javé, ou como nós conhecemos, Jeová Jireh, que significa o Deus da providência. Você lembra desse texto? Quando Abraão vai sacrificar o seu filho, quando ele está preparado para sacrificar o seu filho Isaque, Deus brada do céu e diz: não faça isso, Abraão, porque Deus já preparou o cordeiro, e ele olha e tinha um cordeirinho. E aí ele vai dizer isso aqui: Jeová Jireh, o Deus da providência. Quando então as pessoas falam Jeová Jireh, está dizendo que Deus é o Deus da providência, que sustenta todas as coisas, que cuida de todas as coisas, e é o Deus que dá providência para os filhos seus. Ou o Senhor proverá. Outro nome que eu poderia dizer aqui, o autor até escreveu aqui, irmãos, nós vemos aqui, quando lá no Egito, prometendo livrar os filhos de Israel das pragas, das enfermidades que vieram sobre os egípcios, Israel ficou livre. E ele se manifestou com Jeová Rafá, Yahvé Rafá. O que significa isso? O Senhor que sara. Isso nós vemos no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Jeová Rafá, significado, o Senhor que sara. Este é o nome, este nome Yahvé, ou Jeová Rafá, significa o Senhor que sara. Aleluia. Está dizendo, eu sou Deus que cura todas as enfermidades, que sara o meu povo, que cuide do meu povo. Então, Jeová, outro nome que o autor coloca aqui, Yahvé Chamá, ou Javé Chamá, que significa o tema da lição, o Senhor está ali. Mas esse nome, Jeová Chamá, só vai aparecer no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo de número 35, que diz assim: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, tá vendo? Teve um dia que o nome vai ser mudado. Será, o Senhor está ali. O que quer dizer? Jeová Chamá. Isso, o Senhor está ali. É o nome dado à cidade no período do milênio. Aqui ele faz uma profecia acerca do milênio, aonde depois do arrebatamento, o Senhor Jesus Cristo, ele reinará por 1000 anos em Jerusalém, em Israel, junto com a igreja, e o nome da cidade será chamada O Senhor está ali, fazendo uma alusão que o Senhor está governando, reinando para a glória do nome dele. Amém? Eu já quero ir para a conclusão, mas antes eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade do canal, do meu amigo, servo de Deus, semeando a palavra de Deus. Nós temos muitos projetos ainda juntos e cremos que vamos fazer para a glória do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Quem participou aí das aulas da Escola Bíblica Dominical sabe que foi uma bênção. A revista é um tanto complexa, mas eu creio que cada professor Deus usou e foi uma bênção essa revista. E essa é a última lição. Eu já quero agradecer no nome do Senhor. E indo para a conclusão, irmãos, eu quero dizer que o livro de Ezequiel ele termina com uma grande promessa, que um dia Deus habitará junto com o seu povo. Que um dia nós estaremos junto com Deus, reinando, servindo ao Senhor juntamente. E isso é uma bênção. E isso nós vemos tanto no livro de Ezequiel como no livro de Apocalipse. Amém?
Eu quero já louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao Senhor, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E juntos, nesse ano de 2023, permitindo o Senhor, nós estaremos aqui juntos, vendo, estudando e aprendendo juntos a palavra de Deus nas lições da Escola Bíblica Dominical. Que Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.